Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que bom nós separarmos esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão das verdades dadas pelo Senhor para todos nós através da Bíblia, para que nós possamos obter conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, a lição 7 de hoje, ela tem como título O Segredo do Contentamento. Meus amigos, hoje nós vivemos em uma sociedade permeada pelo descontentamento, né? Cheio de propagandas na TV, nas mídias sociais, na televisão em geral, que nos condicionam a querer a cada vez mais coisas, muitas vezes mais coisas, faz com que nós tenhamos esse desejo de ter, né? E assim nós nos tornamos assim, invejosos, queremos todas as coisas. O verdadeiro problema, porém, não é tanto assim a sociedade em que nós vivemos, mas sim o estado do nosso coração e da nossa mente. Porque a própria Sagrada Escritura diz lá em Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio o coração. É tudo que você absorve dentro da sua mente, se a sua mente está cheia da palavra de Deus, cheio realmente de esperança, de fé e de que realmente Jesus vai realmente voltar e te levar para um lugar onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento, ou você vai para um outro lado, né? Se encher com essas coisas das mídias e dessa podridão que existe na televisão. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10, de 13 a 19, ele revela assim como nós devemos viver com alegria e contentamento. E o apóstolo revela que o segredo para o contentamento é nós termos fé, ter a certeza da atuação divina nos momentos que nós precisamos, acreditar em todas as circunstâncias através de uma fé que só vem através de Jesus, dessa força que vem de Jesus, e Deus promete nos ajudar, nos atender conforme as nossas necessidades. É claro, né, meus amigos, que nós passamos por circunstâncias assim, extremas no mundo, né, onde cada vez mais as pessoas com posses, elas oprimem mais as outras pessoas, né, e cometem injustiças, né? E tem muitas famílias que passam fome, necessidades em geral, também existem doenças por meio de tudo isto, né? Existem as perdas, né? E começamos a refletir sobre o que realmente importa para nós, né? E às vezes as pessoas se importam mais com essas coisas do mundo e deixam de valorizar as bênçãos que Deus nos dá a cada dia, a cada manhã, que só o fato de nós estarmos vivos já é uma bênção, né? E assim nós costumamos a menosprezar essas bênçãos que nós recebemos de Deus, as demais coisas, alimentação, emprego, uma série de coisas. E nos momentos que nós passamos necessidade, está lá em Filipenses 4:12, é justamente nesse momento que a fé mostra sua força e de que realmente as coisas podem ser mudadas. E nos momentos que nós temos, onde nós adquirimos muitas coisas, no momento que nós passamos bastante abundância, nós devemos lembrar que nada é garantido para a eternidade ou para sempre da nossa vida, e tudo pode mudar de um instante para outro, de um dia para outro, como diz lá em Provérbios 23:5, porque o próprio Jó e Paulo nos lembram que nós viemos ao mundo sem nada e nós retornaremos sem nada também.
que está lá em Jó 1:21 e 1 Timóteo 6:7. E Paulo fala algo realmente bastante interessante, que ele diz o seguinte para nós: acima de tudo, tudo posso naquele que me fortalece, que está lá em Filipenses 4:13. Talvez nós não venhamos a entender ou compreender completamente o que significa tudo, né? Mas sempre nós devemos buscar aquilo que está de acordo com a vontade e o querer de Deus para a nossa vida. E muitas vezes, no entanto, nem mesmo nós pedimos aquilo que Ele, Deus, deseja para nós, para Ele nos conceder. E Ele, Deus, mesmo pelo seu amor, Ele nos concede muitas coisas. E por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 2, ele afirma: vocês não têm porque não pedem. Né? É claro que nós temos que pedir coisas realmente que seja a vontade e o querer de Deus. Né? Tem pessoas que pedem coisas astronômicas, a gente realmente não vai conseguir. E Paulo nos ensina que o contentamento é uma graça conquistada ao longo de dias e que é um processo que nós levamos algum tempo, que nós vamos passando e nós vamos nos aprimorando, né, com o passar desse tempo, conforme a intimidade e o relacionamento que nós temos com Deus, com o Senhor diariamente. E nós vamos conquistando assim dia após dia, até nós vivermos uma vida de contentamento de forma assim natural. E a Bíblia em si, ela fala algumas coisas que nós podemos pedir com confiança, que nós conseguiremos, pois sabemos que elas estão alinhadas bem com a vontade de Deus, como por exemplo, a salvação, o desejo de nós salvarmos, e também nós queremos salvar um ente querido, que ele se salve, né? A família, tudo isto está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, que é o desejo de nós sairmos desse mundo e estarmos na salvação ao lado do nosso Senhor. Às vezes nós estamos fracos assim na fé e nós pedimos para que Deus nos dê coragem, né, para essa fé, e com esta fé nós podemos compartilhar com outras pessoas tudo que nós observamos através dela, que está em Apocalipse 22:17. Outra coisa que nós podemos pedir também para Deus que Ele nos concede é o perdão, né? Quando nós confessamos as nossas fraquezas, as nossas falhas que ocorrem todos os dias, e assim nós deixamos tudo aqueles pecados que nós cometemos para trás, como diz lá em 1 João 9. E também outro ponto importante é nós pedimos força para que nós possamos obedecer os estatutos e mandamentos de Deus, que é realmente uma vontade que Deus quer de nós, que nós sejamos obedientes, que está em Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. E também outra coisa é nós perdoarmos nossos inimigos, né? Pedir para Deus que tenha nesse coração esse poder de perdoar nossos inimigos, ter mais amor por aqueles que fazem mal a nós, nos tratam mal, que nos rejeitam. Às vezes você é rejeitado por um filho, às vezes você é rejeitado pela sua própria esposa, por alguns amigos de muitos anos, às vezes é no trabalho, e isso está lá em Mateus 5,44. Outra coisa que nós podemos pedir também para o Senhor é sabedoria, para nós enfrentarmos desafios desse mundo, que não são poucos, não, são bastantes. Está lá que Tiago fala no capítulo 1, versículo 5. E também outra coisa muito importante para nós é obter sabedoria, que só Deus pode dar para nós, para que nós possamos ter entendimento, para nós entendermos a verdade da palavra de Deus, para que nós possamos reconhecer o que está realmente escrito ali nas Escrituras, porque tem muitas pessoas que entendem muito mal isso e não tem essa sabedoria, não tem esse entendimento. E João fala isso que nós venhamos a fazer, que está em João 8,32. E se nós procurarmos no dicionário assim, da língua portuguesa, o que define a palavra contentamento,
ela aparece com o estado mental ou emocional que uma pessoa tem e que se acha satisfeita com as coisas que ela possui, né, que ela sente prazer em ter isto. Mas no mundo de hoje, devido a essa crise econômica, né, devido à ganância de muitas pessoas, faltam alimentos para muitas pessoas, né? Pessoas sofrem, muitas pessoas têm doenças terríveis, né? Muitas pessoas têm muitas perdas na vida e se tornam-se descontentes. E quando ocorre isso, nós passamos a analisar sobre o que realmente importa a todos nós e o que nós devemos valorizar mais, as bênçãos que nós recebemos do Senhor Deus, que elas são diariamente. E é justamente diante dessas aflições e sofrimentos no mundo, quando nós passamos necessidades, é que a fé em Deus tem que mostrar sua força. É nesse momento é que nós devemos ter realmente a confiança no Senhor. A Bíblia tem muitas a falar sobre o contentamento das pessoas, para que como nós podemos estar contentes, né? E o que nós devemos fazer, o que nós devemos caminho a tomar. O que nós devemos saber é que Deus não é responsável pelos sofrimentos que ocorrem no mundo, pela morte das pessoas. É uma causa de consequência do pecado do homem já lá no Éden. E Satanás, ele tenta denegrir o caráter de Deus, jogando toda a culpa em cima do Criador do universo. E na realidade, o culpado por tudo isso, o verdadeiro culpado, é ele, Satanás. Se nós lermos ali no livro de Jó, nós observaremos que o diabo, ele é responsável por todas as aflições e doenças, porque ele matou os filhos de Jó, ele jogou doenças sobre Jó, ele fez Jó perder todos os seus bens e deu um sofrimento tremendo para esse homem. Ali prova que realmente Satanás ele é culpado por tudo isso. Mas Jesus nos diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Está lá em Mateus 6,25. Na essência, Jesus está dizendo para todos nós nos contentarmos com o que nós temos, porque o fim de tudo isso está próximo, né? E que Jesus irá resgatar de sua segunda vinda, ele irá nos levar para um lugar onde não há mais sofrimento algum, não haverá mais morte. E ele quer nos levar para o reino dos céus, e que as demais coisas serão acrescentadas se nós buscarmos hoje com fé o Senhor. As coisas serão acrescentadas mesmo aqui nesse mundo. O fato é que nós devemos avaliar cada momento de nossa vida quando nós possuímos muitas coisas de sobra, né? Abundância. Devemos sempre lembrar que nada nesse mundo é para sempre, as coisas materiais, e nada é garantido para sempre, que tudo pode mudar de repente, através de uma doença, através de um desastre, alguma coisa nesse sentido. E isso que fala em Provérbios 23:5, para nós termos esse cuidado nos momentos que temos abundância. Porque existe um grande conflito cósmico, né, entre o bem Deus e o mal Satanás, e como o inimigo não pode atacar Deus porque ele não tem esse poder, ele vai atacar os filhos de Deus para atingir o Senhor. E o apóstolo Paulo fala em Hebreus 13:5, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É Deus falando que jamais vai abandonar alguém que seja um filho seu. A Bíblia não apenas identifica o contentamento como uma virtude, mas fala do contentamento como uma ordem. E assim nós devemos nos contentar com tudo o que nós temos. E Jó e o apóstolo Paulo nos lembram que todos nós viemos a esse mundo sem nada. E assim nós partiremos e retornaremos sem nada. Que estará em Jó capítulo 1:21 e 1 Timóteo 6:7. Paulo era um homem satisfeito
com tudo que ele tinha, e mesmo na prisão ele se achava alegre. Isso está em Filipenses 4:10. Ele diz assim, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado. Mesmo preso, ele realmente estava satisfeito. E a Bíblia está cheia dessas promessas a todos nós, quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que está lá no Salmo 23:1. Aqui o autor Davi, que era pastor de ovelhas e tinha uma série de dificuldades de conduzir as suas ovelhas, de conduzir para verdes pastagens, e tinha um cuidado especial com esses animais que eram bastante frágeis e tinham uma dependência dele. E aqui ele fala do verdadeiro pastor, Deus, o Criador e mantenedor do universo, o doador e mantenedor da nossa vida, que ele nunca faltará de nos ajudar, mesmo nos momentos de sofrimento, estar junto conosco, passar junto às dificuldades e até nos riscos de morte. E Jesus fala em Mateus 6,32: o Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas as coisas. E já o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 5,7, diz: lancem sobre ele todas essas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É Pedro falando de Deus, que ele cuida de todos nós. E Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias, riquezas em Cristo Jesus, que está lá em Filipenses 4,19. E é por isso, meu amigo, que você faça uma reflexão de tudo que você tem recebido de Deus, porque aqui nesse mundo as coisas são passageiras e existe esse conflito cósmico entre Deus e Satanás. E o inimigo, ele quer realmente fazer as pessoas sofrerem. De repente você está bem, pode estar mal, e é por isso que tem que buscar essa proteção através de aceitar a Jesus como Salvador. Que você realmente tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.